roteiro de leitura do Freud. Desde os primeiros artigos, as cartas que ele trocava com o Fliess, que é o início da psicanálise, essa correspondência, que nós temos hoje, tá? A publicação Cartas de Freud a Fliess. Tem uma publicação brasileira sobre essas cartas. Então ele diz assim, desde o início, e depois ele vai discorrendo, ele vai passando por as outras obras, o projeto que é em Turf, é o projeto de uma psicanálise, de uma psicologia, que ele chama de psicologia, mas ele está falando, na verdade, de uma psicanálise. Confusão danada, mas era o chamado projeto. Que ele escreve, mas ele não publica, o Freud. Vai ser publicado muito tempo depois, quando ele morre. Que muitas das coisas que ele já tinha adiantado nesse escrito do projeto, ele muda no meio do caminho. Então, ele evita publicar alguma coisa que depois ele vai ter que modificar. Então, ele fica suspenso, vamos dizer. E agora, vira e mexe, você vai ver vídeos de psicanalistas, comentários de psicanalistas, onde só se fala desse projeto. Porque muita coisa que hoje está sendo trabalhada, Freud tinha trabalhado nesse projeto. É uma espécie de uma psicanálise às avessas, ele já tinha pensado em muita coisa, segurou, porque ele não tinha certeza, mas a coisa foi andando, e muita coisa está se confirmando que ele tinha colocado lá, que é antes de 1900, que ele diz assim, a minha obra inaugural. A obra inaugural é a interpretação dos sonhos, 1900. Mas antes ele já tinha escrito os trabalhos sobre a histeria, que Lacan nem cita aqui, mas ele já tinha trabalhos da histeria, ele já tinha trocado 1.800 não sei quantas cartas com o Fliess, então tem toda uma publicação, então o que o Lacan está trazendo para nós é que ele está dizendo assim, nós vamos fazer um mapeamento do que foi visto pelo Freud em relação ao eu, e vai aparecer em todos esses trabalhos, e aí ele vai dizer assim, lá no final da história, nós vamos ter um último trabalho, onde ele vai condensar as duas tópicas. Grande parte das pessoas que leem Freud ou trabalham com a psicanálise separam a primeira da segunda tópica, inconsciente, pré-consciente, consciente é uma coisa, o eu, o supereu e o isso é outra coisa. É como se Freud tivesse, em 1920, feito uma nova psicanálise. E para o Lacan não é nada disso, as duas estão juntas, uma está dentro da outra, ele vai dizer que o eu tanto é inconsciente, quanto é pré-consciente, quanto é consciente. O supereu também tem uma parcela inconsciente, uma parcela pré-consciente, uma parcela consciente, e o próprio, isso é a única exceção que vai estar mais dentro do inconsciente. Mas ele diz assim, para ele, e para o próprio Freud, nesse último trabalho, ele funde os dois. E aí o Manoni faz uma observação interessante, porque ele fala assim, posso assinalar o último, que é a divisão do eu, o splitting of the ego. Aí o Lacan dá uma dura nele e fala assim, é aí que está a confusão. Por que é aí que está a confusão? Ele vai dar a base para a teoria do eu, a psicanálise do eu. Ele fala assim, é aí que a coisa complica. Então eu não indico essa leitura. E aí ele chama o Coiso para começar a dar uma descrição, o Pontalis, para dar uma descrição que ele tinha encomendado, lembra, na última sessão, para o Pontalis ler, o Além do Princípio do Prazer, e dar pelo menos uma prévia. Então ele dá 10 minutos, agora nós vamos ter. Aqui ele está fazendo um resumo rápido do que trata o Além do Princípio do Prazer. Então ele está dizendo assim, são 3 coisas que estão ali, A partir do momento em que o Freud tem que falar alguma coisa sobre a primeira teoria dele, que era a teoria do princípio do prazer, de que o sistema, a teoria do Freud é uma teoria neurológica, na verdade. Ele vai dizer assim, o princípio do prazer é aquele princípio que tenta sempre reduzir a tensão a um nível constante. Lembrar que Freud está bem na virada do século,
e a virada do século XVIII para o século do XIX para o XX, o grande assunto daquele momento eram as energias. Sim. Energia elétrica tinha feito um sucesso gigantesco, né, no século que estava terminando, a industrialização tinha se desenvolvido muito, e se falava muito das máquinas e da energia, a energia a vapor, depois a energia elétrica. Isso é uma grande revolução, né? E hoje nós vamos ver, né, voltando tudo isso à moda de novo, né? Fala-se muito do Tesla, fala-se muito, né, do próprio Edison, né? Fala-se muito do Westinghouse, e agora, esses dias eu vi no HBO, né, um filme que fala exatamente sobre essa revolução da energia. Como é que esses três caras trabalharam, né, para revolucionar o mundo a partir da eletricidade. Então, Freud estava muito influenciado por essa visão científica do mundo das energias. Então, o que ele traz? Uma teoria energética para dentro do cérebro humano. Então, naturalmente, ele vai dizer assim, há um princípio dentro do sistema psíquico, que é um princípio de estabilidade das tensões, as energias. Ele já estava falando aí da libido, ele estava falando de uma energia, né, que deve circular, mas ela precisa estar equilibrada. Então, para ele, quando ele recebia, né, os pacientes, ele percebia o quê? Um desequilíbrio energético. Então, a teoria do princípio do prazer era essa, uma teoria que o sistema, através do prazer e do desprazer, faria naturalmente esta regulagem. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, né, de 14, ele começa a ser questionado. Então, a primeira questão que aparece, dizendo assim, a sua teoria talvez não esteja tão completa, os sonhos dos soldados traumatizados, que ficavam o quê? Repetindo as experiências de desprazer que eles tiveram na guerra. E de uma forma descontrolada, porque eles não conseguiam evitar sonhar, eles não conseguiam evitar reviver aquelas situações traumáticas, eles adoeciam e morriam. Então ele olha para isso, né, e ele começa a ser questionado também pelos que estão com ele, dizendo assim, Freud, então parece que esse equilíbrio entre prazer e desprazer tem alguma coisa estranha aí. Tá? Então vamos dizer assim que esta é a primeira questão que ele tenta endereçar nesta nova visão, que é a visão de 1920, onde ele vai dizer, bom, então como é que não é só o princípio de prazer que rege, há algo além do princípio do prazer, que é isso que ele vai tentar determinar, e até o próprio às vezes fala assim, olha, ele se enrola. E ele se enrola mesmo, né? Porque ele tenta fazer uma teoria que ele não consegue. Há também a questão do jogo da criança, que é o tal do fordar, joga aquele carretel e puxa, é o neto dele quem faz isso, e ele diz assim, o que este jogo está mostrando para mim, né? Está mostrando que há alguma coisa que não cessa de retornar. Há uma repetição descontrolada. Veja, isso também não fazia parte lá do princípio do prazer. O princípio do prazer é um sistema de equilíbrio, mas não de repetição. E ele vai ver nesse jogo do neto uma espécie de uma repetição descontrolada, que também tem a ver com os sonhos traumáticos, que se repetem mesmo que a pessoa não queira repetir. Veja, então o sistema de prazer e desprazer não cobre nem a repetição dos sonhos traumáticos e nem a repetição do carretel da criança. São fenômenos que ocorrem além disso, né? O sistema não é naturalmente equilibrado. Ao contrário, ele é naturalmente desequilibrado. Olha que interessante, por isso que para o Lacan, a virada de 1920 é outra história. Ele diz assim, nós vamos ter que olhar para isso de uma maneira muito diferente. Inclusive a forma como o Freud olhava para o eu se modifica. Ele vai dizer assim, não é mais o mesmo eu. Ele trabalhava com um eu regido do prazer, e a partir do momento em que ele começa a olhar além do princípio do prazer, é um outro eu, que é este que nós vamos trabalhar. E para Lacan é o eu simbólico, é o eu da linguagem, aí ele vai para um outro caminho. Resgata muita coisa do Freud
antes, que é quando ele trabalha com xiste, quando ele trabalha com o simbólico, né? E joga para frente, vamos dizer assim, ele resgata o passado e põe, né, no momento atual. Mas especificamente, né, estes 2 pontos, e tem o terceiro, né, que é o mais importante, na situação da transferência que ele fala. Inclusive, o processo de transferência se modifica a partir daí. Mais importante é que se passa na situação da transferência, esse é o texto, onde o analisante recomeça um certo ponto de sonhos, sempre os mesmos. Então ele fala assim, a transferência que parecia ser uma coisa que se movia para frente, não se move para frente. Ao contrário, é uma repetição do passado. Quando nós estamos sonhando, nós estamos repetindo experiências do passado. E para Lacan, isso é muito importante, porque ele vai dizer assim, este sistema de repetição é o sistema que está dentro do simbólico, faz parte desta cadeia significante. Ele diz, a cadeia significante, conforme ela ficou montada, ela vai se repetir. Tem uma força de repetição. Ela vai se repetir em tudo que a gente faz, inclusive nos sonhos. Cada pessoa tem uma, porque cada um vai montar a sua própria. Nós pegamos isso, vamos dizer assim, dos pais, né, da cultura de uma forma geral, mas nós montamos a nossa. Então ele fala assim, é isto que, de alguma maneira, nós vamos interferir e tentar fazer modificações. Fazer com que a pessoa deixe de repetir aquilo que lhe faz mal, que é sintomático, sempre através da sua própria linguagem. Daqui a pouco ele vai falar, depois do Pontalisa apresentar, eu só vou adiantar um pouquinho, ele vai dizer assim, Freud começa aí a nos dar uma indicação de que nós somos muito mais máquina do que nós imaginamos que somos. Nós temos uma máquina dentro de nós de repetição contínua. Por que é que boa parte das pessoas que buscam a análise não se beneficiam da análise? Não conseguem evoluir com a análise, não melhoram. Também não pioram. Eles são tão aferrados a essa cadeia que eles não aceitam fazer as modificações. O cara vai para frente e volta para trás. Ou sintoma muito parecido. Ele já tinha melhorado, mas ele retorna. Não há como não dar passos para trás, não tem como. O tratamento psicanalítico é um tratamento que vai para frente e para trás o tempo todo. Porque nós estamos lidando com um mecanismo que, por natureza, é desequilibrado. Até que a análise avance e vá se trabalhar esta cadeia significante, esta falha estrutural da máquina. Chegou no que é pulsão de morte, né? Foi traduzido como instinto, tá? Tem essa confusão em várias obras onde aparece pulsão como instinto e instinto como pulsão. Mas Freud estava falando de uma pulsão de morte, né? E aí ele está dizendo assim, por que será que o Pontalles evitou falar de pulsão de morte? De alguma forma, esse incômodo é geral para todo mundo, né? Para todos os analistas, todo mundo gosta de falar de pulsão de vida, né? Da força da vida, né? E na verdade o que ele está trabalhando aqui ele diz assim, será que a repetição, olha que interessante, a dualidade que Freud traz nesse artigo, ele não resolve, porque ele põe a biologia contra a natureza humana, né? E aí ficam 2 questões em aberto. Então, o que Lacan está dizendo isto ficou para nós trabalhar. Será que repetimos por uma regressão, para andar para trás? Ou será que repetimos para uma progressão, para um drive, para andar para frente, né? Ele diz assim, Freud coloca essa ambiguidade e deixa isso em aberto. E ele, ao mesmo tempo que ele diz assim, é uma regressão ao narcisismo, porque o narcisismo é aquela coisa básica do eu, né? A formação inicial do eu, é a formação narcísica, e ao mesmo tempo é uma precisão. Ele usa o termo precisão porque tem a ver com drive, né? Ele diz assim, é alguma coisa que vai na direção de um desenvolvimento. Qual desses 2 está a nosso favor? Nós repetimos para avançar. A pulsão de morte para ele é a repetição de alguma coisa
para que eu possa trabalhar com esta coisa. Se for por puro masoquismo, não se avança. Ao contrário, se recua. Né? O que nós buscamos muitas vezes na análise é transformar esta repetição em alguma coisa que dê algum avanço, mesmo que seja um sintoma. Isto. E porque ele aparece com um sintoma. Mas o sintoma, mais para frente Lacan vai dizer para nós, ele está dizendo para nós alguma coisa.